Olha, nós temos aqui mais algumas explicações para dar, especialmente nessa época de Natal. E eu confesso que vi outro dia uma notícia, não sabia de uma porção de coisas. E vi que a pessoa que respondia essas indagações é um advogado, o doutor Alexandre Rico. E aí nós pedimos que ele nos atendesse e ele está gentilmente aqui conosco. Alexandre, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Geraldo, uma boa noite. Por essa oportunidade, estou à disposição de vocês sempre. Muito obrigado. Bom, Alexandre, vou falar um pouco sobre a troca do presente de Natal. A pessoa ganhou um presente de Natal. Vamos supor, por exemplo, que ganhou um chinelo e ele ficou pequeno, né? A loja é obrigada a trocar por um modelo maior, se porventura eu for lá? Olha, na verdade, a questão que envolve a troca, o lojista ele não é obrigado por lei a fazer a troca. Mas nós temos uma situação que é uma situação de gentileza comercial, né? Na nossa cultura, os lojistas muitas vezes eles ofertam aos consumidores a possibilidade de troca. Então, quando eles ofertam essa possibilidade, nasce o direito do consumidor em solicitar a troca. Entendo. Agora, eu tenho que ter algum comprovante, tem que ter alguma coisa da loja dizendo, ó, se não servir, a gente troca? Ou não necessariamente? Sim, na verdade, toda oferta feita pelo prestador de serviços, o fornecedor de produtos, ela demanda, sim, como exigência, um documento. Então, há necessidade de ter o comprovante que permite a troca ou ainda qualquer elemento probatório de que essa oferta foi feita por parte do fornecedor de produtos e serviços, por parte do lojista. Há uma diferença entre os produtos regularmente vendidos e as ofertas? São tratados diferentes ou não? Não, não há uma diferença entre esses produtos, tá? Na verdade, quando ele oferta a possibilidade de troca, essa oferta é que traz ao consumidor o direito. Compreendo. Agora, eu posso chegar na loja e dizer, olha, eu ganhei de presente esse sapato, mas eu queria trocar por um, sei lá, por um par de meia. Ele precisa trocar, ele pode trocar, como é que funciona? Como nós pontuamos agora, né? O Código de Defesa do Consumidor ele não disciplina essa questão de forma específica, mas se o lojista ele fez a oferta, ele oportunizou ao consumidor esse tipo de situação, o consumidor ele pode sim exigir a troca, tá? Ele pode sim exigir a troca. Posso entender que aquelas trocas obrigatórias é quando o produto apresenta algum defeito? Sim, exatamente. A troca obrigatória ela nasce justamente do texto de lei do Código de Defesa do Consumidor. Quando existe um vício oculto, quando existe algum defeito que é percebido pelo consumidor, aí o fornecedor de produtos e serviços, o lojista, ele é obrigado sim a fazer a troca. Tem prazo ou não? Na verdade, quando o consumidor ele toma conhecimento a respeito do defeito, quando ele toma conhecimento a respeito do vício, ele faz a exigência perante o lojista, ele tem um prazo, em regra, de 30 dias para troca. Compreendo. Até tem... Agora, devolução de dinheiro dá também ou não? Na verdade, a devolução de dinheiros ela vai acontecer quando a troca do produto é inviabilizada, né? Se muitas vezes não é possível a troca do produto, o consumidor ele pode sim requerer a devolução do dinheiro, pode requerer até a substituição por um produto semelhante ou o abatimento do valor do preço proporcional. Alexandre, isso é uma prática comum nas grandes lojas, pequenas lojas ou no comércio em geral? Olha, eu vejo que é um costume que nós temos, né? É uma questão de uma gentileza comercial. A grande maioria das lojas, sejam elas lojas pequenas ou de médio ou grande porte, tem por cultura oferecer isso aos seus consumidores, né? É uma questão de fidelizar o cliente, uma questão de muitas vezes envolver para novos negócios, né? A pessoa vai fazer uma troca e acaba comprando outro produto, adquirindo um produto num preço diferente, e você fideliza o cliente na sua loja, né? Sei. E como você falou, é até uma oportunidade de fidelizar, né? Porque a pessoa sendo bem Sim. atendida, provavelmente ela vai voltar naquela loja novamente. Isso, possivelmente, possivelmente. Há outras informações que você gostaria de passar aqui para a gente, já que nós estamos vivendo em plena época de presentes? Sim, é importante o seguinte aconselhamento, né? As pessoas adquirirem produtos, guardarem os comprovantes de compra e venda. No caso da loja, oportunizar a questão da troca, né? Guardar comprovantes, documentos ou ainda informações bem precisas de que esta oferta foi feita por parte do lojista, para que ela possa depois ter uma troca saudável, possa depois não ter, evitar problemas futuros, né? Alexandre, essa legislação no nosso país, ela é recente? Porque eu sei que nos Estados Unidos ela é bastante antiga. No Brasil é recente ou não?
O Código de Defesa do Consumidor, ele já é um código antigo, né? Ele é um código que já adquiriu a sua maioridade, nós temos o código desde 1990 e nós estamos num constante aperfeiçoamento no que diz respeito às questões jurisprudenciais, ao entendimento do Poder Judiciário em relação às dinâmicas, né, das relações de consumo. Mas é uma legislação que nós podemos entender moderna, mas já maior de idade, por assim dizer, né? Sim. Por exemplo, é necessário, é obrigatório colocar o preço do produto na vitrine? Porque eu via no passado, tinha preço. Hoje eu passo lá, não vejo mais preço nenhum na vitrine. Na verdade, o que diz respeito ao preço do produto, às suas especificações, há uma obrigatoriedade. Os fornecedores de produtos e serviços, lojistas, eles têm que deixar muito claro para o consumidor o preço, as condições de pagamento e todos os elementos que norteiam ali aquela relação de compra e venda. O consumidor ele tem um direito, né, salvaguardado pelo Código de Defesa do Consumidor, a um acesso específico de todas as questões que envolvem aquela relação. Agora, suponha que o consumidor não tenha alguma dessas garantias atendidas. Onde é que ele vai? Onde é que ele bate na porta? Onde é que ele reclama? Olha, o consumidor ele tem órgãos para os quais ele pode se socorrer. Nós temos em São Paulo, por exemplo, o Procon. E toda situação não resolvida, o consumidor deve sempre procurar um profissional, procurar um advogado e buscar os seus direitos através do direito de ação na justiça, né? Então, ajuizar os processos e, enfim, buscar a tutela jurisdicional, né? Sei. Procurar o PROCON também é uma alternativa ou não? Sim, é uma alternativa. O Procon ele tem por função institucional salvaguardar os interesses dos consumidores e principalmente das relações de consumo, né? Fazer valer o Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Bom, Gabriel, queria te agradecer a gentileza. Estou vendo que você é um aficionado pela aviação, é isso ou não? Sim, verdade. Estou vendo que do seu lado tem aí a insígnia da Força Aérea Brasileira que lutou na Segunda Grande Guerra Mundial e deve estar escrito embaixo Sentapua, é isso ou não? Exato, isso mesmo, isso mesmo. É algo que eu herdei do meu avô amado e é uma paixão que segue para a vida, né? Estou vendo. Estou vendo aí. O P-47 era o tipo de avião que os brasileiros usaram na Segunda Guerra Mundial na Itália, o esquadrão brasileiro que lutou lá, e eu me lembro de ter visto esse símbolo que você tem aí. Isso mesmo, isso mesmo. Uma paixão que segue, né? Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Elton. Um forte abraço. Muito grato, obrigado. O advogado doutor Alexandre Rico, conversando um pouco conosco, então, portanto, você viu aí. A melhor coisa que tem é o seguinte, logicamente, é ser bem atendido na loja. Como ele explicou, isso fideliza a pessoa, fideliza o consumidor. Você vai ser bem atendido, você, logicamente, volta lá. Se você não for bem atendido, você não só não volta, como você diz para todo mundo não voltar. Então, você perde muito mais clientes se você não atender dentro das... Bem, porque as regras são estabelecidas, como ele falou, dentro de uma lei, que é o Código de Defesa do Consumidor. Bom, acredito que, então, está aí uma prestação de serviço nessa época que as pessoas ganham e dão presentes de Natal.